no chat. Eu já estava vendo ali algumas mensagens, o pessoal, nossa, quanto eu aprendi nessa madrugada. Foi muito especial, foi um rosário de grande utilidade, né? A oração ela é sempre importante, mas as instruções também trouxeram muita luz para todo o povo de Deus. E o rosário tem o tempo, ele tem que acabar. Eu falo que o único problema do rosário é porque ele precisa acabar. Mas eu vou pedir para o padre Douglas trazer para nós aqui, a gente falou muito das falsas doutrinas, mas em resumo, em que consiste essa verdadeira espiritualidade, né? O povo de Deus que muitas vezes perece por falta de conhecimento, né? Uhum. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a prática espiritual cristã, ela se difere da prática pagã, porque ela não pretende acionar o divino em benefício próprio. Geralmente, no paganismo, era assim que se fazia, não havia nenhuma exigência moral. A pessoa, dependendo da necessidade que ela tem, ela vai e aciona aquela divindade, aquela entidade, né? Os povos antigos faziam isso, precisava de fertilidade da terra para plantar, tinha a divindade da fertilidade. Depois chegava a hora da colheita, tinha outra divindade para as colheitas, e assim ia. A pessoa se beneficia na prática espiritual. No cristianismo não é assim, né? A verdadeira espiritualidade cristã, ela tem como primeiro passo livrar-se de si mesmo, purificar-se. É a primeira etapa da vida espiritual. É a purgação, é a purificação. Jesus diz: quem quer me seguir, em primeiro lugar, renuncie a si mesmo. Então, a renúncia de si é o primeiro ponto. Então, por isso a gente ora. Não é para se beneficiar de Deus, não é trazer para Ele um projeto pronto para que Ele venha e chancele e realize. Não é seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, mas a tua. E para deixar Ele fazer a dele, nos custa muito. Daí a necessidade de purgação, a renúncia de si. A gente tem trabalhado nessa quaresma de São Miguel a vitória sobre os vícios e a conquista das virtudes. E isso tem ficado muito claro. Não tem como vencer vícios sem essa purificação dos sentidos, sem essa purificação. Então, a primeira etapa é essa. E geralmente a gente leva a vida inteira submetendo várias áreas da nossa vida a essa purificação. Ninguém, salvo alguma graça muito extraordinária, que alguns grandes santos já receberam, mas ninguém passa de uma etapa para outra na vida espiritual, assim de sopetão. A gente tem de submeter, né? Ora submete à purificação os afetos, ora submete à purificação os pensamentos, ora submete a sexualidade, ora submete a vida financeira, ora a familiar, e assim vai. Algumas áreas da vida demoram mais do que outras para serem purificadas. E então, passada a fase da purificação, ou seja, a de tirar as nossas emoções, as nossas concepções pessoais, as nossas opiniões, deixar-se absorver pela palavra de Deus, aí vem a segunda etapa da vida espiritual, que é a iluminação, né? Purificou, começa a iluminar. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Então agora é o momento de tomar a cruz, ou seja, começar a progredir. Não é mais o negar, porque na purificação está em relevo a negação de coisas. O que eu não devo fazer, o que eu não devo desejar, o que eu não devo almejar, a que eu não devo me apegar. Mas chegado o momento em que eu finalmente arranquei o que é mal, começa a etapa de me associar ao bem. Então, na via iluminativa, né, a fase iluminativa é aquela pela qual eu começo a vida espiritual de forma positiva. Eu gosto de fazer a seguinte comparação em termos de chamado. Quando eu sou chamado à vida cristã, eu preciso de uma purificação. Então, é uma escolha entre o certo e o errado para ser cristão.
Então, eu digo um sim a Cristo e um não, portanto, ao mundo, ao pecado, ao diabo. Agora, quando eu já sou cristão, então já purifiquei o mal, aqui dentro do cristianismo eu terei outras escolhas por fazer. Mas aí já não é entre o bem e o mal, é entre um bem e outro bem. Então, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ser padre ou eu vou casar? Bom, independente da escolha que a pessoa faça, é um bem, porque o matrimônio é um bem, a ordem é um bem, a vida consagrada é um bem, mas eu já não estou sob o regime de questionamentos entre o certo e o errado. Eu estou entre o bem e um bem maior. Então, isso é o processo de iluminação, é quando eu já não vivo sob a sombra do mal. E eu começo pouco a pouco a me unir a Cristo. E aí sim, é a última etapa da vida espiritual que todos nós devemos almejar, que é a união com Cristo. Chega um momento em que, de tanto me associar aos bens que Ele vai me concedendo, eu vou me tornando semelhante a Ele de tal modo que o meu coração bate no ritmo do dele, eu já vejo as coisas como Ele vê, eu sinto como Ele sente. Isso é a perfeita configuração, né, a Jesus Cristo. Esse é o ideal, né, almejado, procurado por todo cristão. E em todas as áreas. E isso é importante. Existem algumas áreas da vida em que a gente está mais iluminado e em outras em que eu ainda estou purgando. E assim vai. A vida espiritual cristã, ela não é assim exata, ela não é uma ciência exata, ela não é uma matemática. Nós vamos tendo avanços, às vezes retrocessos, que, embora não queridos por Deus, por vezes são permitidos por Ele até para alcançarmos certas virtudes, dobrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho, porque tem muito disso, não é? A vida espiritual, ela exige o nosso esforço, mas ela não repousa sobre esse esforço. Então, há pessoas que se esmeram, se empenham e aí começam a olhar para si mesmas e dizer, nossa, finalmente como eu estou me empenhando bem, e aí depositam muita fé nesse empenho. Às vezes Deus permite que essa pessoa despenque lá de cima, só para ela perceber, não é o seu empenho que te faz santo, né? A gente não é pelagiano, tinha essa heresia do pelagianismo, que era a fé na capacidade humana para chegar à santidade. Não, o nosso esforço é uma cooperação. Não é o esforço humano que opera a santidade, é o Espírito de Deus que vai fazendo isso. Então, é um trabalho de duas mãos, não é? A minha e a de Deus. E a dele tem a maior relevância. Sem ele, ninguém pode ser santo. Gente, olha aí, quase um tratado da vida espiritual em algumas poucas palavras aqui, mas de maneira tão profunda. A gente tem vontade de ficar mais aqui, né, gente? Mas precisamos ir lá, o Padre Douglas vai se preparar, vai presidir a Santa Missa hoje aqui em nosso mosteiro, né? Eu vou me preparar para a pregação, a Maria Jana vai reassumir aqui o Café do Rosário. E eu quero agradecer muito mais uma vez, Padre, pela sua presença. Foi especial demais, é sempre muito especial receber o Senhor aqui, estar com o Senhor em oração, em adoração. Deus lhe pague, Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, a sua vida, a sua vocação. Gratidão. Amém, eu que agradeço. Quando eu venho aqui, eu me sinto um pouquinho mais perto do céu e menos do purgatório. Bendito seja Deus. Gente, então, vem aqui, irmã Maria Joana, reassume aqui